Olá pessoas, eu sou o professor Cristiano Kaller e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na nossa videoaula de hoje nós vamos trabalhar o assunto coordenadas geográficas. Eu espero vocês logo após a nossa vinheta. Muito bem, pessoas, retornando então para a nossa videoaula de hoje, coordenadas geográficas é um assunto que se trabalha na disciplina de geografia no 6º ou no 7º ano do ensino fundamental. Então nós vamos precisar aqui utilizar do nosso quadro. Eu já deixei aqui pré-definido para nós os 4 quadrantes ou os grids onde nós vamos ter as informações necessárias para nós trabalharmos com coordenadas geográficas. Primeira coisa, uma coordenada geográfica é um par de duas grandezas, de uma latitude e de uma longitude. Então, se eu não tiver uma latitude e uma longitude, logo eu não tenho uma coordenada geográfica, certo? Então, vamos aqui para o nosso grid, dar uma analisada no que nós temos aqui. Lembrando que em cima desse grid é que eu vou depois colocar aqui o mapa mundi, o mapa planificado do mundo dentro desse grid. Então nesse grid nós temos aqui essa linha na horizontal que ela representa a linha do Equador, correto? Então a linha do Equador ela está na posição no ponto 0 graus, ok? Da linha do Equador para o extremo norte, eu posso chegar até 90 graus norte. Lembrando que nesse grid eu sempre tenho que colocar a primeira letra maiúscula da minha localização. Esse N maiúsculo quer dizer norte. Então tudo que eu tenho para cima da linha do Equador é norte, a partir da linha do Equador, certo? Então aqui nós temos o nosso grid 0 graus, 30 graus norte, 60 graus norte e o nosso máximo 90 graus norte. A mesma coisa acontece para o sul. Tudo que eu tenho abaixo da linha do Equador vai ser coordenadas de latitude sul. Então eu tenho 0 graus, 30 graus sul, 60 graus sul e 90 graus sul, certo? O máximo que eu posso chegar para a extremidade de baixo também é 90 graus sul. Aqui, então, eu tenho o que eu vou chamar das minhas latitudes. Essas linhas aqui, por exemplo, nesse 30 graus, se eu vir traçando uma linha pontilhada nessa direção, eu vou ter uma latitude de 30 graus norte. Então, de ambos os lados do meu grid aqui, 30 graus norte, latitude. Aqui para a parte sul, mesma coisa. Se eu traçar uma linha reta a partir desses 30 graus sul aqui, eu vou ter uma latitude de 30 graus sul. Só que o que acontece? Se eu falar para vocês apenas a informação, eu tenho uma latitude 30 graus sul. Eu venho aqui para o grid, achei aqui os 30 graus sul. O que isso significa? Significa que pode ser qualquer ponto dentro desta latitude de 30 graus sul. Então, em qualquer um desses quadrantes, eu tenho os meus 30 graus sul. Por isso que no início eu falei que para mim ter uma coordenada geográfica, eu preciso de duas grandezas. Uma latitude e uma longitude, porque aonde essas duas grandezas se cruzarem, aonde elas formarem uma intersecção no ponto, que elas formarem uma intersecção, é a coordenada geográfica que eu busco, que eu procuro, correto? Então,
Por isso que apenas uma latitude não é suficiente. Agora sim, nessa outra escala aqui de cima, eu vou ter as minhas longitudes. Lembrando da nossa rosa dos ventos aqui, onde eu tenho leste, oeste, norte e sul, tudo que eu tenho também a partir do meridiano de Greenwich, essa linha central do meu grid, tudo que eu estiver para a minha direita são longitudes a leste, tudo que eu tiver a partir da linha de Greenwich, do meridiano de Greenwich, para a minha esquerda, são longitudes a oeste. Então aqui eu tenho as minhas longitudes de 0, 60 oeste, 120 graus oeste e 180 graus oeste. Tudo que eu tenho para a esquerda, então, são as minhas longitudes a oeste. Tudo que eu tenho à minha direita são as minhas longitudes em leste, certo? Agora sim, uma vez que eu tenho uma longitude, lembrando, essa longitude é uma linha que atravessa todo o grid, em ambos os quadrantes, de cima a baixo, certo? Vamos supor aqui que eu tenha uma... aqui como nós já exemplificamos, vamos supor que eu tenha aqui uma latitude 30 graus sul, que é o que nós já colocamos aqui, 30 graus sul, e eu tenha agora uma longitude de 60 graus leste. Eu faço uma linha pontilhada nesse sentido aqui, na vertical, para baixo, e aonde eu cruzar com a minha latitude, eu tenho o que eu vou chamar aqui da minha coordenada geográfica, certo? Então, nesse ponto, eu tenho uma latitude de 30 graus sul e uma longitude de 60 graus leste. Agora sim, de fato, eu tenho uma coordenada geográfica aonde eu consigo localizar qualquer ponto na superfície terrestre que eu preciso localizar a partir de uma coordenada geográfica. Muito bem, então agora retomando aqui o nosso assunto. Eu já, então, a partir do momento que eu reconheço esse grid, eu reconheci então que eu tenho as minhas latitudes a partir da linha do Equador, tudo que eu tenho para cima do Equador são latitudes norte, tudo que eu tenho para baixo da linha do Equador são latitudes sul. Tudo que eu tenho também a partir do meridiano de Greenwich, essa linha central do meu grid, tudo que eu estiver para a minha direita são longitudes a leste, tudo que eu tiver a partir da linha de Greenwich, do meridiano de Greenwich, para a minha esquerda, são longitudes a oeste. Uma vez eu identificando isso no grid, agora sim nós partimos para o nosso mapa mundi. Agora nós colocamos o nosso mapa mundi aqui dentro, certo? Claro que planificado. Então ele vai ficar, eu vou fazer aqui minimamente para nós termos uma ideia de como ele ficaria, certo? Então, minimamente, nós temos aqui a África, certo? Não podemos deixar de fora a ilha de Madagascar, a terra do rei Julian, né? Nunca podemos deixar de fora. Aqui nós vamos ter para cá, não coube, a Austrália. O nosso continente americano, ele vai vir mais ou menos aqui desse lado. Também não coube tudo aqui, não tem problema, tá, gente? É só minimamente uma representação para nós termos uma ideia. Ok. Certo?
Então aqui nós temos, gente, minimamente o mapa mundi aqui, perdoe as imperfeições. Continente antártico aqui no extremo sul, continente americano em todo esse quadrante oeste, então o continente americano está todo a oeste. Nós temos a leste, Europa, Ásia e a maior parte da África, certo? Então é mais ou menos essa a nossa divisão. Agora, supondo que eu precise de um ponto aqui na Europa, certo? Que eu preciso localizar aqui na Europa um ponto a 60 graus norte de latitude e 60 graus leste de longitude. Então, 60 graus norte, já identifiquei que está aqui. Eu venho traçando uma linha reta nesse sentido. E 60 graus leste de longitude. Eu procuro aqui meus 60 graus leste e traço uma linha na vertical para baixo nesse sentido. Aonde as duas linhas criaram uma intersecção, aonde elas se cruzaram, eu vou ter o ponto preciso na superfície terrestre que eu quero achar. Supondo que eu quisesse achar esse ponto ali na Europa, eu já tenho o ponto delimitado aqui. Certo, pessoas? Acho que aqui já deu para compreender, então, como funcionam as coordenadas geográficas, as latitudes e as longitudes. Então, recapitulando, coordenadas geográficas servem para localizar qualquer ponto na superfície terrestre. Eu tendo uma latitude e eu tendo uma longitude, eu consigo achar com precisão este ponto. Certo, pessoas? Espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de comentar, deixar um joinha, um like. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e fiquem com Deus. Fui!